Enfim, após quase 20 anos de X-Men nos cinemas, chega-se ao fim com X-Men Fênix Negra, essa saga de heróis, pelo menos pelas mãos da Fox. Sabemos que a Disney tem no seu planejamento colocar e introduzir esses mutantes no seu universo cinematográfico, mas para quem assistiu o primeiro filme lá nos anos 2000, o primeiro filme de heróis do cinema, vai deixar saudade, porque X-Men é uma franquia, é uma saga muito, muito legal, apesar de que houve alguns filmes muito bons, outros nem tantos. Eu particularmente gosto muito de X-Men Primeira Classe e sabemos que a linha temporal é meio bagunçada, mas enfim, ainda assim são ótimos filmes de heróis que vão nos deixar agora com X-Men Fênix Negra. E o filme narra a história da nossa querida Jean Grey, e para quem não conhece essa personagem do filme anterior, recomendo que assista X-Men Apocalipse para você ter uma ideia, não só para conhecer a Jean Grey, mas para conhecer também os outros heróis que compõem a Escola de Mutantes Xavier. Então, recomendo que assista X-Men Apocalipse antes, mas não precisa se preocupar porque a história tem uma ligação com X-Men Apocalipse, mas de uma forma mais contínua. Então, se você for assistir direto X-Men Fênix Negra, você não vai ficar perdido na história. E logo após conhecermos um pouquinho da Jean Grey, enquanto ela era pequena, no seu primeiro encontro com o Xavier, mostra novamente ela encontrando com o Xavier, mas eles partem, o grupo dos X-Men partem para o espaço, como vocês puderam ver no trailer, para uma missão de resgate a alguns astronautas que estão com sérios problemas. E é nesse exato momento que a Jean absorve os poderes que nós não sabemos ainda do que é, mas no filme mostra de onde veio esse poder. Então, se você for assistir, você vai conseguir ter uma boa ideia de como a Jean fica tão forte e se transforma nessa mutante tão poderosa ou a mais poderosa do universo dos X-Men. Pelo menos nesse filme, ela de fato é a mais poderosa e é muito impressionante o que ela é capaz de fazer nesse filme. Além da Jean Grey, todos os outros personagens têm papéis muito importantes no filme e são desenvolvidos de uma forma muito boa. Mas nem todos, e é onde acontecem alguns problemas nesse filme que eu vou comentar aqui com vocês. E o Simon Kinberg, que é o diretor do filme, ele consegue colocar bons planos de ação e bons planos de luta durante o filme. Então é interessante você ver a evolução e a questão de entrosamento do próprio grupo. No final de X-Men Apocalipse, nós vimos ali que o grupo estava em formação, eles não eram mais considerados alunos, né, mas sim integrantes do grupo dos X-Men. E aqui eles são colocados à prova e eles realmente mostram que se desenvolveram muito bem. Alguns personagens sim, outros personagens não. Eu achei que nos filmes anteriores a Tempestade ela não foi tão bem utilizada, os poderes dela não foram tão bem usados. Nós sabemos que a Tempestade também é uma X-Men muito, muito, muito forte. Novamente, nesse filme eu não achei que a participação dela foi tão boa assim. Diferente dos outros X-Men, assim como o Noturno tem uma participação muito, muito importante desde o começo do filme, então ele é uma das peças-chave nesse filme, assim como a participação de outros mutantes também, assim como o Magneto. Nós sabemos que em atuação o Fassbender ele entrega um Magneto magnífico, nesse filme continua nessa mesma pegada. James McAvoy também, com o Professor Xavier, continua de uma forma brilhante. Mas, infelizmente, Tempestade eu acreditei que não teve, pelo menos eu achei que ela não teve um papel assim tão bom quanto eu aguardava que tivesse. Quando a gente vai assistir, a gente acredita ainda que algumas coisas vão ser consertadas, né? E, pelo menos para a Tempestade, eu não achei que ela se desenvolveu tão bem e os poderes dela poderiam ter sido mostrados de uma forma muito melhor, apesar de que ela tem bons momentos, mas deixou bastante a desejar. E o Pietro também, infelizmente, é um dos outros mutantes que não teve assim, uma participação tão boa, não foi tão bem explorado quanto nos outros filmes, mas ele também é parte importante da equipe. O mesmo eu não posso falar da Mística e também do Fera, porque eles são muito, muito importantes no filme, principalmente a Mística, porque ela é a mentora desses X-Men, a pessoa que a Jean Grey confia muito nesse filme, então ela tem sim parte determinante e importante demais no filme e no desenvolvimento da personagem da Jean. A Jessica Chastain, ela entrega também uma boa vilã, uma vilã convincente, ela e o grupo de vilões, né? Não é só ela não está sozinha para poder completar a missão e que ela precisa e que ela vem atrás da Jean
para poder concluir, e ela sim entrega uma vilã muito convincente. Ela é uma ótima atriz e consegue passar e colocar toda aquela dúvida que era necessária na cabeça da Jean para que ela se tornasse realmente de fato a Fênix Negra. E ela consegue entregar também uma vilã interessante, até mais interessante em questão de desenvolvimento do que o próprio Apocalipse. Claro, na minha opinião, o Apocalipse foi um bom vilão no filme anterior, mas para o desenvolvimento da Fênix Negra aqui nesse filme, ela é determinante e muito importante. O filme, de fato, ele não mostra a origem da vilã, mas durante o filme é mostrada quais são as motivações dela para quererem incentivar que a Jean se torne realmente a Fênix Negra e ela libere todo o seu poder. E isso é muito interessante e é bem trabalhado no filme. Ele é um filme bom, ele encerra de uma forma muito legal a saga dos X-Men. A saga da Fênix Negra é contada de uma forma interessante, mas ainda existem os problemas, né? A ordem cronológica, que a gente sabe que é muito bagunçada, acabou ficando muito bagunçada e alguns grandes furos aconteceram durante toda essa saga dos filmes dos X-Men. É mostrado alguns avanços de tempo e aí você fica meio perdido, talvez até seja alguma trollagem aí da parte da direção da Fox para entregar e passar o bastão para a Disney. Então, durante o filme você vai ver que ele vai avançar no tempo e vai ser mostrado em qual tempo eles estão. Só que fica uma grande pergunta que você vai assistindo o filme e conforme ele vai evoluindo e você vai pensando, ué, mas será que de fato haverá alguma ligação com algum outro filme da Marvel? Tem uma pequena cena pós-crédito ao final, não é após o final lá dos créditos, esse é um spoiler do bem, não precisa ficar até o final do final para ver cenas pós-créditos, porque sim, esse filme é um encerramento da história desses mutantes, porque sim, galera, a história ainda fica em aberta. E apesar de que os personagens foram bem desenvolvidos, para entregar um filme legal, um filme bom, o final ele poderia e deveria ter sido de uma forma completamente diferente. Eles perderam a chance de encerrar de vez a história, mas não, a história ela continua ainda em aberto, ou seja, ainda seria possível contar uma história com esses mesmos personagens, mas nós sabemos que a Disney já disse que tem planos para não continuar. O único mutante ou personagem ainda com o X-Gene, com o Gene X, que vai continuar nas histórias da Disney, é o Deadpool. Mas o futuro é incerto. Seria muito interessante se de alguma forma eles fossem aproveitados, mas a gente sabe que não tem como, porque se eles fossem aproveitados, meu amigo, seria uma bagunça do caramba para poder aproveitar esses personagens dentro do universo cinematográfico da Marvel, porque não haveria uma explicação lógica, a não ser que em Homem-Aranha, que vai apresentar aí os multiversos no universo cinematográfico da Marvel, houvesse uma explicação, mas acho pouquíssimo provável que uma explicação que seria convincente. Infelizmente, é uma pena que esse filme ele não tenha sido feito há alguns anos atrás, enquanto a Fox ainda era detentora dos direitos dos personagens, porque seria sim um filme muito bom e complementar para outras histórias dos X-Men, se realmente fosse dada continuação com esses personagens que são muito legais. Vá assistir no cinema, porque vale a pena conferir sim no cinema, vale a pena dar adeus aí a esses quase 20 anos de X-Men, infelizmente ou felizmente, nos deixando as nossas expectativas, ou na verdade nossas esperanças de que a Disney traga sim histórias muito boas, porque uma coisa é fato nesse filme, ele serve para mostrar que os X-Men são muito poderosos, muito poderosos. Você que conhece a saga das HQs, que conhece a saga dos desenhos, você sabe o quão forte esses X-Men são e o quão forte a própria Wanda ela foi. Não se esqueça, a Wanda ela tem o Gene X. Como será explicado isso no universo cinematográfico da Marvel? Não tenho ideia. Mas se prepare para uma nova e incrível fase da Marvel nos cinemas com a introdução dos mutantes. Isso é fato. Então, galera, vou ficando por aqui nesse vídeo. Peço, por favor, humildemente, inscreva-se no nosso canal. Comente o que você espera de X-Men a Fênix Negra. Comente o que você achou todos esses 20 anos de filme. Deixa aqui nos comentários falando qual a sua expectativa para esse filme, qual a sua expectativa para os próximos filmes, de repente, da Disney que vão introduzir os X-Men.
Enfim, vamos conversar aí sobre X-Men, beleza? Então, inscreva-se no canal, dê um gostei e ative as notificações para saber quando os nossos novos vídeos vão chegar. Beleza, galera? Um abraço, até mais!